Alô, amigos e amigas do programa Cidadania. O nosso tema de hoje é o Plano Nacional de Banda Larga. Para agilizar a implantação do Plano Nacional de Banda Larga, o governo decidiu retomar a Telebrás nos moldes estatais e também estabelecer uma parceria com as empresas estatais para agilizar esse processo. A ideia é utilizar aquelas redes de fibra óticas que empresas estatais como Petrobras, Furnas, Eletronorte já possuem e que em boa medida estão ociosas para agilizar a instalação de um sistema bem amplo de banda larga no Brasil. A banda larga vai mudar a face do nosso país, permitindo novos serviços mais ágeis e mais eficientes nos planos da cultura, da educação, dos serviços públicos em geral e também ampliando a cidadania. Para saber do andamento, do ritmo, das tarefas, dos desafios da implantação do Plano Nacional de Banda Larga, nós convidamos para vir ao programa Cidadania o presidente da Telebrás, Dr. Rogério Santana, a quem agradeço muito pela presença aqui conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Qual a diferença de fazer um Plano Nacional de Banda Larga com uma empresa estatal como a Telebrás e sem uma empresa estatal? O que mudaria? Bom, a orientação das empresas que atuam no mercado de banda larga no Brasil tem privilegiado as altas concentrações de pessoas de alta renda. Então a banda larga no Brasil está presente com mais velocidade, com mais qualidade, onde moram as pessoas mais ricas e onde há uma maior concentração de pessoas. E hoje a banda larga no país, 85% dos acessos de banda larga disponíveis no Brasil estão na mão de 3 empresas. E se colocarmos mais 2, iremos a 95% dos acessos. Então, e essas empresas têm uma característica comum. Todas elas controlam as redes de transportes de dados e atuam também no varejo. Então, elas atuam no atacado da banda larga e no varejo. Ao atuarem nesses 2 segmentos, elas eliminam mais de 2.000 pequenos provedores que são obrigados a comprar a banda larga no atacado para revender para o seu usuário final. E o que faz com que ela fique cara, concentrada e lenta. Uhum. Nesse caso, doutor Rogério, nós temos aí uma concentração que poderá ser alterada, como o senhor mencionava, com a presença da Telebrás. Mas e quanto à participação de pequenas empresas, de provedores? Ela também terá alguma chance, alguma possibilidade de estar presente nessa banda larga? Bom, o papel reservado à Telebrás foi construir uma rede de transporte alternativa, neutra, que possa oferecer aos pequenos provedores um preço competitivo para que ele forneça, sobretudo no interior do Brasil. O que é uma rede neutra? Diz-se, vou usar aqui uma forma muito simplificada de explicar para o telespectador que é uma rede neutra. Uma rede de telecomunicações, nos modos que nós estamos falando da internet, ela transmite uma espécie de um pacote, um pequeno pacotinho. Então, uma rede neutra é uma rede onde todos os pacotes são iguais perante a rede. Então, é uma rede, vamos dizer assim, democrática do ponto de vista dos pacotes. O que isso significa? Significa que aquele pacote, por exemplo, que transporta um dado de voz, que um usuário está fazendo no seu computador, usando voz sobre IP, ou VoIP, como é conhecido, ou usando um programa bastante popular como o Skype, por exemplo, não é derrubado pelo operador da rede, não é discriminado. Então, as redes não neutras, elas escolhem quais pacotes têm prioridades, né? E normalmente, então, aqueles pacotes que afetam o negócio do operador não têm tanta prioridade na rede e acabam sendo derrubados. E quando que a legislação brasileira determina que a rede deva ser neutra, mas na prática ela não é. Porque existem programas que ficam, vamos dizer assim, escutando o tráfego que passa na rede e aquele tráfego que não interessa à operadora, ele é derrubado. Por exemplo, um usuário que está usando a banda larga para falar com voz com o seu parente no outro estado. A operadora, que ao mesmo tempo é uma operadora de telefonia, pode, né, em algum momento, se valer num programa como esse para derrubar
essa conexão, então a conexão fica ruim, ele não consegue falar, etc. e tal, ele vai lá para o seu telefone tradicional, que é muito mais caro. E o que muda com a entrada da Telebrás nesse processo? Ela tem capacidade de realmente estabelecer uma neutralidade, ou melhor dizendo, uma democratização do fluxo de informações? É esse o objetivo da Telebrás, justamente fornecer um backbone de alta capacidade, moderno, com possibilidade que o pequeno provedor possa vender o acesso à internet a um preço barato, isto é, até R$ 35, ele possa ter uma oferta mínima de R$ 35 para oferecer um serviço de qualidade ao usuário final, sobretudo no interior do Brasil. Quanto mais para o interior nós formos, quanto mais longe for a cidade nos estados, mais caro é o acesso no atacado. Então, isso faz com que o usuário da cidade mais longínqua e provavelmente mais pobre pague o preço mais caro, quando na verdade deveria ser o inverso. Então, o que nós da Telebrás temos como objetivo é fazer com que esse preço baixe, sobretudo nos entornos das grandes cidades, porque isso não só ocorre nas cidades mais interiores do Brasil, ocorre nas periferias das grandes cidades. Também. Então, há cidades como São Paulo, por exemplo, que ainda tem regiões de apagão, onde você não consegue comprar o acesso à internet, sendo a cidade uma das mais ricas do Brasil. Então, ele é discriminatório não só no espaço geográfico do Estado, mas também dentro das cidades. As regiões ricas têm ótimos serviços, e as regiões pobres o serviço é pior. O papel da Telebrás é levar essa rede neutra, oferecer ao pequeno provedor, ao pequeno empreendedor, para que ele consiga, com isso, viabilizar o seu negócio e vender, oferecer para aqueles mercados onde os grandes operadores não têm interesse. O senhor está prevendo, portanto, uma ampliação na geração de empregos, sobretudo em algumas regiões distantes dos grandes centros também. Sem dúvida, há muitos pequenos provedores que nos procuram, nós já fomos procurados por mais de 270 provedores, sem ter feito ainda nenhum anúncio formal de venda de nenhum megabit, né? Ocorre que esses pequenos provedores têm nos procurado e relatado os preços que eles pagam, e é absurdo, né? Há casos em que o megabit industrial, que nós da Telebrás pretendemos vender a R$ 230 para o provedor, seja oferecido por 1.800, 4.100, 9.500. E é uma regra, inclusive, interessante observarmos isso, que quanto mais longe, mais pobre o município, mais caro é o acesso. Né? E o perfil hoje do Brasil, há vários estudos, inclusive das operadoras, que diz o seguinte, que a banda larga é competitiva no Brasil em 184 cidades. E que ela é monopolista em 2.075. Lá, então, na região monopolista, o monopolista estabelece o preço. E ela é inexistente nas outras 3.000 e poucas cidades. Ninguém tem interesse. Né? Claro que agora este quadro está mudando, né? O preço já está baixando, embora a Telebrás não tenha vendido nada, ela já se pagou. Né? Porque o usuário brasileiro já recebeu o investimento que o governo brasileiro vai fazer na Telebrás como desconto na sua conta de banda larga, porque o preço está baixando no mercado brasileiro. O preço está caindo mesmo? O senhor atribui isso já ao efeito da criação da Petrobras?